No nosso último resumo bíblico, falamos sobre o livro de Cântico dos Cânticos, que encerrou a parte dos livros poéticos com diversos poemas e canções românticas entre um marido e uma esposa. Hoje entraremos nos livros proféticos com Isaías, que relata diversas profecias da época, além de mensagens para o povo e até mesmo coisas do futuro. Então, assista até o final para conhecer mais sobre ele e aprender com essa grande escritura. O profeta Isaías foi um homem que viveu em Jerusalém, e ali ele falou coisas importantes para os líderes da nação, afirmando que a rebelião dos chefes e do povo, como a idolatria, teriam graves consequências, e que o Senhor utilizaria grandes impérios, como a Síria e a Babilônia, para castigá-los caso persistissem nos erros. Mas também relata algumas mensagens de esperança, baseadas na vinda de um futuro descendente de Davi, que governaria as nações baseado nos princípios do Senhor. Depois, o livro cita o chamado do profeta, onde ele foi transportado para a frente do trono de Deus. E ali ele percebe o quanto ele e seu povo são maus e fica certo de que será destruído por toda aquela santidade. Mas aí, um dos serafins que rodeava o trono pega uma brasa ardente e coloca nos lábios de Isaías, purificando-o do seu pecado. E ali ele é chamado para continuar falando do julgamento e esperança de Deus para o povo. E assim ele faz nos capítulos seguintes. Em um certo ponto, Isaías fala sobre diversas nações da época, como elas se sentiam poderosas e praticavam injustiças, como a Síria, Babilônia, Egito, Tiro, Moabe, Síria e outras. Mas ele profetiza a queda e a ruína de todas elas, e como elas iriam chegar ao fim. Após algumas profecias, Isaías repreende o rei Ezequias, que estava tentando fazer alianças políticas com a Babilônia, acrescentando que esse acordo traria grandes problemas no futuro e que o Império Babilônico atacaria Jerusalém, dominaria a nação e levaria o povo cativo para um exílio, o que mais de 100 anos depois realmente aconteceu, como forma de castigar o povo por conta da falta de respeito com o Senhor. A partir do capítulo 40, começa uma nova fase do livro, que foca mais na esperança futura da nação, pois mesmo anteriormente dizendo que Jerusalém teria sua ruína por conta dos pecados, ele afirma que esse não é o fim e que ainda há mais uma chance para a nação. Ele inclusive profetiza sobre a vinda de Ciro, o Grande, rei da Pérsia, muitos anos depois, que viria para libertar o povo do exílio, que realmente aconteceu. E também cita um homem chamado de Servo de Deus, que teria a missão de trazer luz para as nações e libertar Jerusalém de vez. E ele seria capacitado pelo próprio Espírito do Senhor. Esse servo seria rejeitado, espancado e morto pelo próprio povo. Mas esse destino dele seria uma forma de remir os pecados do povo. E, depois disso, ele estaria vivo novamente. E a sua morte traria uma forma de deixar as pessoas justas. E isso se cumpriu mais de 700 anos depois, com a vinda de Jesus Cristo. Ele é esse servo, e assim como o profeta disse, foi humilhado e executado. Mas isso deu uma nova chance para a humanidade. Essa parte do livro não se limita só a profecias para Jerusalém ou as nações da época, mas sim para o mundo todo. O livro também cita que haverão pessoas que aceitarão esse Salvador com arrependimento e mudança, mas também cita alguns que rejeitarão tanto a ele quanto aos seus servos, que são chamados de ímpios. Na parte final do livro, o profeta faz um contraste entre os destinos desses dois tipos de pessoas. Os servos serão perdoados e herdarão a chamada Nova Jerusalém, que representa o reino de Deus, sendo descrita como um local renovado, onde não há dor, tristeza, sofrimento ou morte. Já os ímpios enfrentarão a justiça divina e serão banidos da cidade celestial para sempre. Um fato interessante é que este livro pode ser comparado com a Bíblia. Vamos às semelhanças. Isaías tem ao todo 66 capítulos, onde os primeiros 39 focam no julgamento de Deus e coisas passadas daquela nação, enquanto os outros 27, do 40 ao 66, retratam promessas futuras, além de focarem na esperança da salvação e a vinda do Messias. Já a Bíblia tem 66 livros, onde o Antigo Testamento, que tem 39, retrata mais as coisas do passado, as leis divinas, o julgamento e outras coisas, enquanto o Novo Testamento, com 27 livros, fala justamente de coisas do futuro, além do perdão, bênçãos, esperança e salvação. E claro,
a presença de Jesus Cristo, que é o Messias profetizado por Isaías. E aí, pessoal, puderam entender melhor? Claro que esse foi só um resumo, então eu recomendo vocês a lerem este livro, pois ali vocês vão ver com todos os detalhes e exatamente o que eu falei hoje, além de poderem ter a sua própria interpretação. Então, faça isso que você não vai se arrepender de jeito nenhum. No nosso próximo resumo bíblico, falaremos sobre o livro de Jeremias, que foi escrito pelo profeta de mesmo nome, e assim como o de hoje, conta com diversas mensagens e profecias para a nação e outras coisas da época. E, assim como Isaías, você não pode perder de jeito nenhum. Lembra também de dar uma olhada no nosso Instagram, que é @canalquer_saber. E lá a gente está sempre postando curiosidades muito interessantes e que vão deixar você muito surpreso, ok? O link está na descrição. Não esqueça, viu? Então é isso, gente. Deus te abençoe e tchau!